Vejamos agora a noção de relação. Uma relação N, de aridade N, sobre os conjuntos A1, A2, A3 até a N, é um conjunto de tuplas ordenadas, A1 até a N, tais que cada A índice I pertence ao seu conjunto AI, ou seja, para todo I de 1 até N, e o Rn é simplesmente qualquer subconjunto do produto cartesiano de A1 até AN. Né? Então, vejamos aqui um exemplo. Se eu tenho um conjunto A1 formado por A, B e C, e eu tenho um conjunto A2 formado por 1, 2, 3, 4, uma relação de aridade 2, R2, poderia ser a relação que o A está relacionado com 1, então o A está com 1, o A está com 2 e o C está com 3. Essa poderia ser uma relação, é um exemplo de uma relação. Nós temos a definição como um conjunto, ou podemos dar uma representação gráfica, né? Quando a gente fala em conjunto, uma relação binária, tá? Ou seja, uma relação que tem aridade 2. Tá? Em geral, né, a gente denota as aridades 1, 2 e 3, a gente denomina isso como relações unárias, binárias e ternárias. Tá? Dizemos que se temos uma relação binária sobre o mesmo conjunto, um conjunto A, ou seja, uma relação de A produto A, a gente diz que essa relação ela é uma autorrelação. Tá? E se a gente tem uma autorrelação R, a gente diz que essa autorrelação R ela é conexa se para todos A e B pertencente a A, vale que ou A está relacionado com B, ou B está relacionado com A, ou A é o próprio B. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que ela é conexa, tá? Ou seja, o A está relacionado com B, ou o B está relacionado com A, ou A e B são o mesmo elemento, certo? Essa é a definição de ser conexa. Uma outra definição bastante utilizada é a noção de uma relação ser reflexiva, ou seja, para qualquer elemento que eu tomar, ele está relacionado com ele próprio, ou seja, para todo A pertencente a Azão, Azinho pertence a R. Tá? A noção de uma relação simétrica é definida da seguinte forma: para todos A e B, se vale que A está relacionado com B, então o B está relacionado com o A. Certo? Ou seja, se A está relacionado com B, o B está relacionado com A. A relação ela é antissimétrica se para todo A e B, se A está relacionado com B, então o B está relacionado com o A. Se acontece essas duas coisas, então é porque A e B são o mesmo elemento. Tá? Ou seja, se A está relacionado com B em R e B está com A, é porque eles são o mesmo elemento. Tá? Essa é a definição de ser antissimétrico. E a transitiva, né, para as quaisquer A, B e C, se A está relacionado com B e o B está com C, então é porque o A está relacionado com C. Apenas para dar um exemplo, tome a autorrelação menor ou igual, né, entre números, né, ou seja, essa é uma relação que é conexa, ela é reflexiva, ela é antissimétrica e ela é transitiva. Uma noção bastante utilizada em teoria da computação, em linguagens formais, é a noção de fecho de uma relação. Então, seja R uma autorrelação e P uma propriedade, um conjunto de propriedades sobre o conjunto A, tá? A gente define o fecho de R em relação a P como o menor conjunto que contém o R e que satisfaz todas as propriedades de P.
né? E aí, em geral, a gente diz que isso é o fecho de P de R. Um dos fechos mais utilizados é o fecho transitivo, ou seja, é o fecho que, se eu tomo uma relação R, né, ela está contida na R+, que é do fecho transitivo, certo? Ou seja, todos os elementos estão ali dentro. E eu tenho que a propriedade de transitividade é satisfeita, ou seja, se o A está relacionado com B e o B está relacionado com C, né, eles estão no fecho, então é porque A e C também está no fecho. Certo? Então, esse é o fecho transitivo. Se eu quiser o fecho transitivo e reflexivo, além de ter a transitividade, eu vou ter a reflexividade. Ou seja, vai ser o fecho transitivo, união com a reflexividade. Ou seja, todos os elementos estão relacionados consigo próprio. Tá? Então é a união, e eu chamo isso de R estrela. O R estrela é o R mais união com a propriedade reflexiva. Apenas para a gente dar um exemplo, se eu tomo uma relação, né, que tem 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 1 com 5, se eu fosse construir esse conjunto, né, o R+, quem seria o R+? Ora, por definição no R+, né, ele contém todo mundo que está no R. Quem é o R? Esse cara que tem o 1 e o 2, o 2 e o 3, eu só estou repetindo o R, né? O 3 e o 4, o 1 e o 5, tá? E eu tenho que mais? Eu tenho que satisfazer a transitividade. Ora, se um está relacionado com 2 e o 2 está relacionado com 3, então, pela reflexividade, o 1 tem que estar relacionado com o 3. Ora, se o 1 está com 3 e o 3 está com 4, então é porque o 1 está relacionado com o 4, certo? E aí eu continuo todos os outros passos, tá? Ou seja, eu vou depois adicionar, né, o 2, 3, porque 1 está com 2. Aliás, o 2 está com 3, já está ali dentro. Mas o 3 está com 4, então eu vou adicionar o 2, 4, certo? Vou adicionar depois o 3, 4 também. E, por fim, quando eu faço o R estrela, eu pego o R+, e adiciono quem? As autorrelações dos elementos. Então, o 1, 1, o 2, 2, o 3, 3, o 4, 4 e o 5, 5. Tá? Então, se eu tenho a minha relação R definida e eu quero definir o fecho transitivo reflexivo, o que eu faço? Eu adiciono, né, a esse conjunto R estrela todos os passos necessários para ter a transitividade e a reflexividade. Tá? Então, essa noção de fecho, ela ajuda a gente a construir conjuntos a partir de autorrelações e propriedades, né? E conjuntos de propriedades. Um tipo específico de relação são as funções, né? São as ditas funções. Uma função, ela tem aridade n e é denotada f de n, é o nome da função, 2 pontos. Eu vou ter n argumentos, n entradas, e eu vou ter uma saída b. Ou seja, é um mapeamento de uma tupla A1 até a n em um único elemento de b. Ou seja, uma função difere de uma relação porque ela faz um mapeamento único. Né? Ou seja, para qualquer entrada, no caso aqui uma tupla, né, eu só tenho um elemento possível, tá? Diferente de uma relação. Então, se a gente toma aqui o exemplo, tá? O conjunto A1 com A, B e C, o conjunto B com 1, 2, 3, 4, e eu tomo aqui uma função F1, certo? Que mapeia o A em 1, ou seja, o A está mapeado em 1, o B está mapeado em 1 e o C está mapeado em 3,
né? Essa é uma função. Por quê? Porque ele está recebendo uma função, né, de aridade 1, está recebendo o A1 e está levando em 1B. E todo mundo, né, para toda entrada aqui do meu A1, né, eu estou mapeando somente um elemento lá. Eu não tenho nenhum canto no meu domínio duas setas saindo. Né? Por exemplo, se eu tivesse do A, o A para o 1 e o A para o 2, isso aqui não é mais uma função. Ou seja, isso aqui não seria uma função. Seria uma relação, mas não seria uma função. Porque na função a gente tem um mapeamento único. Tá? A gente diz, tá, que os argumentos da função são os elementos A1 até AN, e a gente denota, né, a função f de n com A1 até AN igual a um B, onde o B é o mapeamento da função f de n com os argumentos A1 até AN. Então, só para reforçar, é como se a gente estivesse programando lá em C, tá? Como vocês estudaram lá na disciplina introdutória de programação. Vocês viram, né? Primeiro a gente define, né, a chamada da função, a assinatura da função, ou seja, a gente dá um nome para a função, a gente diz quais são as entradas dele, ou seja, quais são os tipos de entrada. Por exemplo, se eu tiver só 3, A1 até A3, eu digo qual é o tipo de retorno dele. Tá? Então, uma função ela tem um nome, tem os argumentos, que a gente chama de aridade aqui. Tá? Aqui a aridade são três argumentos, ou seja, são de tamanho 3, e tem um conjunto de saída. Tá? Esse aqui é o nome da função, f de n de A1, A2, A3 até B. Quando eu quero chamar essa função, basta eu colocar o nome da função, botar o parênteses e botar as tuplas, né, os elementos de A1 até a N. Então, eu posso botar aqui, ó, A1, né, A2, A3. Essa função vai me dar um valor, que é o B, por exemplo, que é um elemento do conjunto B. Duas funções são importantes, né? Duas definições sobre funções são importantes. A função injetora e a função sobrejetora. A gente diz que uma função ela é injetora se para quaisquer A, B e C que eu tomar, se o f de A é igual a C e o f de B é igual a C, então é porque o A é igual a B. Ou seja, todos os elementos, né, que eu tomar A e B, se eles levam no mesmo indivíduo, é porque eles são iguais. Ou seja, numa função injetora, se eu tomar aqui um conjunto como A e B, certo? E meu conjunto B como 1, 2, 3, tá? Numa função injetora, né, cada elemento, né, que eu estou mapeando aqui nesse meu conjunto, ele só recebe uma seta de um elemento daqui, desse primeiro conjunto. Ou seja, um cara aqui, né, vai mapear nesse, e esse vai mapear em um outro elemento que não seja o 1, tá? Por exemplo, no 2, que é esse exemplo que a gente está dando aqui. Então, numa função injetora, né, se um elemento aqui, certo? Ele é imagem de da aplicação de duas funções, é porque esses caras são o mesmo, tá? Então, na função injetora eu nunca tenho duas setas, certo? Chegando no mesmo indivíduo. Isso é a noção da função injetora. E a função sobrejetora é aquela que todos os elementos da minha imagem tem alguém que leva nele. Ou seja, o conjunto, né, que eu estou mapeando, tem sempre alguém que está levando, que está chegando nele. E pode ser mais de um. Né? Então, se eu tomar aqui um conjunto A, B e C, tá? Eu tenho o 1 e 2 como conjunto imagem, o A vai levar em 1, o B vai levar em 1 e o C está levando em 2. Essa é uma conceito sobrejetora. Por quê? Porque todos os elementos do B têm algum elemento de A que é aplicado à função
chega nele, ou seja, é mapeado nele, ou seja, o F de A é igual a todo Bzinho, ou seja, todos os indivíduos têm ali. Mas notem que pode acontecer de ter dois elementos levando em um aqui, né? Ok, isso não tem problema para a definição de sobrejetora. Teria para ser injetora, né? Esse exemplo aqui não seria injetora, mas é sobrejetora, certo? Então, nós temos as funções injetoras, que são um tipo específico das funções, e temos as funções sobrejetoras. E temos também, né, as funções que são bijetoras, ou seja, uma bijeção. Quando é que ela é uma bijeção? Quando ela é injetora e sobrejetora. Exemplo, se eu tenho aqui o meu conjunto A e B, conjunto que tem A e B, e eu tenho outro conjunto que é 1 e 2. O A está sendo mapeado para o 2, né? O B está sendo mapeado para o 1. Essa função ela é injetora, né? E também ela é sobrejetora. Por que ela é injetora, né? Porque não tem ninguém que receba, né? Ou seja, que seja imagem que tenha dois elementos diferentes levando nele. Então ela é injetora. E ela é sobrejetora por quê? Porque todos os elementos aqui estão sendo imagem de alguma função aplicada a ele. Então esse é um exemplo, né, de uma função que é injetora e sobrejetora. E aí a gente diz que tem uma bijeção, certo? Tem uma bijeção entre elas. E quando a gente tem essa bijeção, a gente consegue fazer o que a gente chama de função inversa, que é simplesmente, né, inverter o sentido das setas. Tá? Essa seria a função inversa. E observem, a gente ainda vai definir formalmente isso, mas a gente pode ter bijeções entre conjuntos infinitos. Então, se eu pegar os naturais, o conjunto dos naturais, 1, 2, 3, 4 em diante, certo? E pegar o conjunto dos números pares, 2, 4, 6, 8 e aí em diante, né, eu posso fazer uma bijeção entre eles. Por quê? Porque eu mapeio 1 no dobro dele, certo? Mapeio 2 no dobro dele. Mapeio 3 no dobro dele, que é o 6. Ou seja, a função f de x igual a 2x é uma função bijetora. Bem, vamos definir agora formalmente o que é um conjunto finito e o que é um conjunto infinito. Um conjunto ele é finito se ele tem um inteiro que conta o número de elementos desse conjunto. Exemplo, A, B e C é um conjunto finito que tem 3 elementos. Isso a gente chama de cardinalidade do conjunto. Ou seja, a cardinalidade do conjunto, nesse exemplo, é 3. Note que a gente não consegue fazer uma bijeção entre um conjunto finito e um subconjunto próprio dele, porque ele sempre tem um elemento a menos. Então eu não consigo fazer uma bijeção, né? Uma função injetora e sobrejetora. Nossa definição de conjunto infinito, né, é exatamente esse. Ele usa essa noção de bijeção, ou seja, quando é que um conjunto é infinito? Quando eu consigo, né, pegar esse conjunto e definir uma bijeção em um subconjunto próprio dele, né? Nós acabamos de ver no exemplo anterior que os naturais, né, com a função que eu multiplico por 2 cada elemento dele, ou seja, que é um subconjunto próprio dele, que é o conjunto dos inteiros pares, né, existe uma bijeção para ele, ou seja, existe um subconjunto próprio dos naturais, que são os inteiros pares, né, e existe uma bijeção para eles. Tá? Então, a definição de um conjunto ser infinito é se existe um conjunto para o qual eu consigo fazer uma bijeção entre ele e um subconjunto próprio dele. Né? E eu só consigo fazer isso nos conjuntos infinitos. Nos conjuntos finitos eu não consigo fazer a bijeção do conjunto e o seu subconjunto próprio. Certo? Por fim, a gente diz que um conjunto é contável ou então enumerável se existe uma bijeção com os números naturais.
Bem, se eu tenho uma união de conjuntos finitos, né? Esse conjunto, se eu pegar conjuntos que são enumeráveis e pegar um conjunto desses caras, a união deles é um conjunto enumerável. Por exemplo, se eu pego 3 conjuntos que são enumeráveis, o A, o B e o C, ou seja, são conjuntos, né, infinitos, né, e que eu consigo enumerar, ou seja, eu consigo fazer bijeções com os números naturais para eles. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Que a união B e a união C, ele é enumerável. Ou seja, a união de conjuntos enumeráveis é também um conjunto enumerável. Como é que eu faço para mostrar que ele é um conjunto enumerável? Bem, eu preciso dar uma ordem para ele, eu preciso enumerar ele. Ora, para eu fazer isso, quem é A união B união C? É o A0, é o B0, é o C0, é o A1, é o B1, é o C1 e por aí em diante. Então, o que eu faço? Eu dou uma ordem fazendo, né, uma sequência, ou seja, o meu primeiro elemento, o 0, vai ser o A0. Depois vai ser quem? Vai ser o B0, que vai ser 1. Depois vai ser quem? Vai ser o C0. Bem, eu terminei os 3 primeiros, o que eu faço? Eu agora vou para o A1. Então, o 3 vai ser o A1, o 4 vai ser o B1, o 5 vai ser o C1, o 6 vai ser quem? O A2, o 7 vai ser o B2, né? O C2 vai ser o 8 e por aí em diante. Então, eu consigo pegar esse conjunto e fazendo esse zigue-zague, enumerar, ou seja, fazer uma bijeção desse conjunto com os números naturais, ou seja, eu consigo mapear esses elementos nos números, tá? Bastando eu fazer essa estrutura, né? Ou seja, então esse é um conjunto também enumerável, né? Também é enumerável o produto cartesiano de conjuntos enumeráveis, né? Exemplo, se eu tenho um conjunto natural, produto natural, certo? Ou seja, eu tenho esse par, certo? Ou seja, um produto cartesiano aqui no caso, só 2, tá? Esse também é um conjunto enumerável. Como é que eu faço para mostrar que ele é enumerável? Ora, eu preciso dar uma enumeração para todos os elementos desse meu conjunto. Como é que eu faço para fazer essa enumeração? Bem, de novo, eu vou fazendo um zigue-zague de novo. Se eu pego aqui, ó, né, eu vou fazer na linha, certo? Na dimensão, nessas duas dimensões, x e y, certo? Eu vou para 1 e aumentando 1, e na outra eu vou aumentando a coluna, certo? Então, todos os elementos vão estar nesses elementos, né? O 0, 0 é esse primeiro elemento, né? O 0, 1 é esse segundo elemento aqui, tá? O que eu faço para fazer uma enumeração? Eu, de novo, vou fazendo esse zigue-zague, ou seja, o primeiro elemento desse par vai ser esse aqui, o segundo vai ser esse, o terceiro vai ser esse, o quarto vai ser esse, o quinto vai ser esse, o sexto vai ser esse, o sétimo vai ser esse. Ou seja, eu posso fazer uma função que, dado elementos i e j, ou seja, a minha posição i e j, me diz qual é o número que eu represento dele. Tá? E esse número é representado por essa equação aqui. Então vejam, eu tenho que o conjunto dos números naturais ele é numerável e eu fazer o produto cartesiano dos números naturais com os números naturais também é numerável. Ou seja, eu consigo fazer uma bijeção entre os números naturais de um elemento que é muito mais complexo, que é o produto cartesiano entre dois naturais. Ou seja, também é um conjunto enumerável.